A quantidade de informações que eu tenho acontecendo num processo desse, altamente automatizado, porque se eu não tiver automação, aí a quantidade de informações é muito maior. Um detalhe, amanhã chega o cliente e diz assim, meu amigo, não é mais 10 mil, agora é 20 mil. Não, meu amigo, não é mais 20 mil, agora é 3 mil. Não é o modelo A, é o modelo B. Essas mudanças nascem no mercado. Era muito comum no setor eletroeletrônico, eu lembro disso. As vendas aconteciam no último dia do mês. Durante o mês todo as vendas eram baixinhas. Chegava no último dia do mês e vinha todos os pedidos. E aí você tinha que trabalhar com a assertividade do comprador, do teu cliente. O que ele achava. Muitas vezes o que ele achava não era realidade e aí ele tomava prejuízo e você ia junto. E você não poderia deixar de fornecer. Estão entendendo? Então, na hora que eu virtualizo isso, eu gero um volume de dados e informações imenso. Já não dá mais para nós, seres humanos, processados, contextualizados, para tomar as decisões mais assertivas. Ainda mais quando a frequência com que eu tenho que fazer isso é cada vez mais rápida. Quando nós não temos essas ferramentas, e eu digo, citou, por exemplo, de planejamento, costumo dizer que quando você não tem uma ferramenta dessa, o planejador passa 80% do tempo dele correndo atrás das informações. Quando ele monta um contexto que ele vai tomar as decisões de otimização do planejamento, ele está falando de uma realidade de 3 dias atrás. A atual já é totalmente diferente. É aquela situação de você estar sempre lendo um jornal de 3 dias atrás e não da tua realidade de hoje. Então o sentido da virtualização é o poder trazer a condição física o mais realista possível para a condição digital. Porque aqui eu tenho hoje computadores com capacidade de tratamento dessas informações, de estruturação dos dados, informações e conhecimentos. E aí vem essa questão da inteligência artificial. Nesse ponto eu acho que é importante a gente conceitualizar o que é inteligência, né? A inteligência está relacionada à nossa espécie, à nossa condição humana. E ela é nada mais, nada menos do que a nossa capacidade de observação e com essa observação identificar padrões. Padrões esses que correlacionem principalmente causa e efeito. Então você sabe que se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Por quê? Porque você observou. E na tua observação, na tua experimentação, você vai adquirindo conhecimentos. A manipulação desses conhecimentos com os dados e informações é que gera o teu modelo de raciocínio com o qual você vai tomar a decisão mais assertiva. Esse tipo de conceito hoje, graças à performance, à melhoria dos computadores, principalmente a capacidade de processamento, a gente hoje tem algoritmos matemáticos que permitem simular esse padrão de inteligência, até então dita humana, de forma artificial. Ou seja, volume de dados que me traz o máximo possível da realidade física para a realidade digital passa a ser também tratados e processados por algoritmos que se assemelham àquilo que a inteligência humana faria. E por que disso? Porque somente assim é que ele poderá identificar com rapidez, precisão, assertividade e eficiência quais as ações que serão necessárias de adaptação ou flexibilização diante das mudanças que estejam ocorrendo. Lembra da pouco quando as lojas estão vendendo, aí de repente, a loja tal e a loja tal já entrou crítica, emite uma ordem de produção. Agora, desculpa, eu já estou produzindo outras ordens de produção. Como é que eu encaixo essas novas ordens de forma que não comprometa aquilo que eu já estou fazendo? Eu lembro de
30 anos atrás, fulano, quebrou a máquina. Aí o cara dava uma olhada assim, e aí tocava o talento, dizia, não, tira daqui a minha ferramenta e me mete naquela máquina lá. Você me pergunta, ele sabia qual era o impacto de ele fazer essa mudança? Não, ele ia no feeling. Infelizmente, no feeling, normalmente, gerava mais problemas do que solução. Porque você tem que fazer toda uma análise de otimização, de racionalidade, que no tempo real que hoje se exige, a capacidade humana não é mais possível. Deu para entender? Essa é a razão da virtualização. E aí temos que ter um cuidado. De novo, tem muita gente que chega assim, não, a minha máquina, ela pega os dados de temperatura, pressão e bota tudo na nuvem, ela é 4.0. Agora você sabe por que isso não é 4.0. E esse fabricante está te oferecendo é a capacidade de ele te propiciar os dados relativos às ações e operações que a máquina dele faz. Ponto. Para isso existe um conceito que nós chamamos de CPS, Cyber Physics Systems, que é quando você tem uma operação que você virtualiza. Essa operação não necessariamente só é a máquina. Por isso que tem que tomar muito cuidado, e eu estou vendo muito isso acontecer, e não é só aqui em Manaus não, tá? Lá no sul também. O cara dizendo, não, eu virtualizo. Ele confunde monitoramento com virtualização. Porque quando eu estou virtualizando o processo, não é só as máquinas em si. São uma série de informações e operações que compõem o fluxo da operação produtiva que você está virtualizando. Lembrando sempre que manufatura, eu até brinco muito isso na academia, o cara fala, não, nós fizemos um controle do corpo, não sei o quê, isso aí é um controle simples. Tenta fazer controle de manufatura. Começa de que eu controlar uma máquina, eu posso usar modelos matemáticos que linearizam. E produção é sistema caótico. É não linear. E o que é um sistema caótico? São sistemas que dependem fundamentalmente de algumas variáveis das suas condições iniciais. Porque se essas condições iniciais não estiverem corretas, elas provocam uma perturbação no curto e longo prazo que desvia completamente o planejado do realizado. Exemplo disso? Vamos pegar um exemplo de uma máquina de SMD. O que acontece se o cabeçote de um feeder não estiver devidamente centralizado? A cada 20 componentes que ele tiver inserido, ele perde um. No final do mês, ele perdeu uma quantidade equivalente a horas de produção. Aquele kit, e se você continuar assim, você comprou um kit de 200 mil aparelhos de televisão, 55 polegadas, que hoje deve estar num preço aí de 3 mil reais. Quando você está chegando lá nos últimos 10 mil kits, você descobre que não dá para montar porque está faltando um capacitorzinho lá de 10 centavos, um resistorzinho de 5 centavos, porque aquelas perdas desbalancearam. E olha que quando você comprou os 200 mil kits, você botou uma margem de segurança de 5%. Só que ao longo da produção, essas perdas não são perceptíveis pela condição humana. E se você não der a devida atenção, você vai chegar lá e dizer, pô, eu estou com 5 mil televisores que não dá para montar. Ah não, eu vou comprar os componentes. Ah, mas o lead time desses componentes é de 3 meses. Bem, daqui a 3 meses esse modelo já está obsoleto, já tem um outro modelo e não adianta fazer. Eu acompanhei situações de fábricas aqui em Manaus, sem citar nomes, que o cara tinha 20 milhões de dólares de kits incompletos num galpão que custava por ano 300 mil reais de aluguel. A gente até tentou pegar o que sobrar para fazer um produto diferente, um produto mais barato, para tentar minimizar a perda. Mas no final a melhor coisa era passar disso. Deu para perceber? Pequenas variações perturbam completamente o processo. Muito bem.
Então, graças à virtualização, você tem uma visão do passado e do presente, você tem a gestão do conhecimento e mais. Eu sou capaz de simular o futuro. Olha que legal. Quando eu tenho a virtualização, eu posso simular uma situação e dizer, olha, estão dizendo aí que vai ter uma queda de 20% do mercado, e eu dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos simular, se isso se concretizar, quais são as ações que nós temos que nos antecipar e vão minimizar esse problema. Eu consigo fazer isso agora. Com a virtualização, eu não vejo só o passado e o presente. Eu passo agora a simular situações futuras. Vocês estão entendendo o que essa tecnologia consegue agregar de valor para nós naquilo que nos é importante, que é gerar resultado no nosso processo de manufatura? Infelizmente, essa é a grande discussão que eu tenho com a academia, porque se eu for falar disso na academia, já estaria todo mundo dormindo. O interesse deles é eu falar de robô, é falar do microcontrolador, do sensor que eu uso, do algoritmo matemático que eu vou aplicar. Porque o foco de interesse deles é a tecnologia em si. O foco nosso, de gestores de fábrica, é saber como é que eu consigo, exprimido, gerar resultado. É entender como é que essa tecnologia agrega valor economicamente para a minha operação e a minha sustentação, sobrevivência e crescimento. São contextos diferentes. Por isso que é importante a gente formalizar essa visão. E aí, aquilo que eu falei, nesse contexto todo, passa a ser importante a participação de sistemas de inteligência artificial. Que vai dar à sua empresa, nessa realidade de mudanças constantes e imprevisíveis, ainda uma condição de evolução competitiva. Olha, eu estou sentindo que não vai dar para fazer tudo hoje, então eu vou deixar encaminhado, se houver interesse. Eu devo estar em Manaus até o final desse mês. A gente faz uma segunda etapa. É porque eu tenho hoje um timer que chama-se dor de coluna. Então chega um momento que eu já começo a ter dificuldade em poder continuar. Mas eu queria mostrar esse conceito de CPS. Vamos pegar um exemplo de fazer a virtualização de uma injetora. Por que eu falo de uma injetora? Porque se há um processo complexo, na minha opinião, é a injeção plástica, que envolve várias tecnologias. Uma delas, que é indeterminística, chama-se reologia. Nós sabemos que os polímeros, os plásticos, são cadeias de hidrogênio e carbono que se sobrepõem em milhares de sequências. Dependendo dessa sobreposição, vocês têm um diferente tipo de material, PS, ABS, etc. Então você trabalha com a reologia, você trabalha com mecânica, você trabalha com elétrica, eletrônica, você trabalha com transformação térmica. Eu costumo sempre dizer que qualquer processo industrial que alguém venha me dizer, professor, o meu processo é esse, onde está a origem principal dos meus problemas? Eu costumo dizer que qualquer que seja processo, são três das principais origens do problema industrial: transferência térmica, solda e vibração. E nesses 40 anos eu não perdi nenhuma até agora. Nesse caso, obviamente, a grande questão é a transferência térmica, que é quando você plastifica o material, você preenche a cavidade e depois você, através de um sistema de refrigeração por água, você solidifica esse material. Então, que nesse processo existem vários problemas. Nós estamos num trabalho com um amigo meu, que a gente sofre com o nosso Palmeiras, né, meu amigo? Pô, é brincadeira, é uma decepção atrás da outra. Mas, enfim, nós estamos num trabalho de discussão para os fornecedores de equipamento, a Raitia, por exemplo. Nós estamos agora vendo a forma de puxar todas as informações de operação do PLC dela. Por quê? Eu tenho os sensores, né? Isso aqui é o físico. Os sensores que me levam para o controlador, que processa os algoritmos de controle, P&D, proporcional, integral, devido imperativo, etc., que atuam no processo. E esses controladores agora pegam essas informações e me jogam para um banco de dados que a gente diz nas nuvens.
Um detalhe, esse tipo de máquina não dá para me programar remotamente, isso é uma norma de segurança internacional, por quê? Porque você pode machucar uma pessoa, pode até matá-la. Então esse tipo de equipamento você tem que fazer programação assistida humanamente no painel da máquina. Questão de segurança. Isso aqui, quando eu transformo o físico no computacional, é o que nós chamamos de CPS, Cyber Physical System. Esse termo foi cunhado na Universidade de MIT e ele está relacionado com aquelas ideias de IoT, a internet das coisas. Que é o fato de que desses últimos anos, graças ao crescimento de vendas disso aqui, o preço da CPU caiu, o preço dos sensores caiu e praticamente quase tudo que a gente compra, um liquidificador, uma geladeira, um ar-condicionado, qualquer coisa, você tem lá uma CPU lá dentro controlando. E isso ficou patente e evidente em qualquer equipamento de manufatura hoje, seja um equipamento dosador de material, seja uma dobradora, seja um xirinque, uma embaladora, tudo hoje é controlado por computador. E esses computadores hoje podem se conectar em rede. E a integração desses elementos podem ajudar naquilo que nós já falamos de virtualização. Esse é o conceito de CPS que se aplica aos equipamentos que você tem no fluxo de processo produtivo. Já chegou o tempo? Deixa eu só... Tem um carro aí na rua, chegou o carro aqui que está atrapalhando a saída de